Companheiros, boa noite, que Jesus nos abençoe. É uma alegria para nós, mais uma vez, poder transmitir como se fosse um pedaço da nossa reunião do Amor ao Próximo, né? Através agora não só da nossa página no Facebook, mas através do YouTube, podendo chegar ao alcance de mais pessoas. Acredito que dessa vez vai ficar mais fácil para muita gente conseguir nos escutar. Então, que Jesus possa nos abençoar para que esse trabalho dê sempre certo e que a gente continue adiante. Hoje nós vamos ouvir o nosso companheiro José Luiz Paixão, que já foi presidente da nossa casa, né, do Amor ao Próximo, durante alguns anos, e vai falar para a gente hoje sobre intolerância, que é um tema importantíssimo. Hoje em dia, principalmente nesses momentos de isolamento social, a gente tem sido bastante intolerante com muitas situações, com muitas pessoas. Nós estamos vivendo um Brasil cheio de intolerância em várias áreas, então é um tema bastante oportuno. Então vamos fazer a nossa prece inicial para que a gente possa dar início ao estudo da noite. Senhor Jesus, abençoe-nos, Mestre, nesta noite, para que sejamos intuídos quando falamos nós em relação aos trabalhadores da nossa casa, mas também aos frequentadores e a todos aqueles que nos assistem, para que possamos estar sempre conectados com o pensamento no bem, com as vibrações de luz, de energia, de equilíbrio, de energias salutares, para que a nossa vida possa ter um sentido maior, para que possamos aprender com cada lição, com cada estudo, com cada leitura, com cada atitude que percebemos em nós ou nos companheiros que nos rodeiam, uma oportunidade de crescimento interior. Que o Senhor possa envolver todos aqueles nossos companheiros expositores da casa, para que eles possam colher as melhores informações, fruto dos seus momentos de estudo, de reflexão, para que possam trazer para nós, de uma forma doce, de uma forma suave, mas de uma forma acertada, de uma forma que possa nos calar fundo, não só nas nossas mentes, mas sobretudo em nossos corações, para que possamos assimilar melhor essas lições e possamos transformá-las no início, pequenas atitudes, até se transformar no nosso hábito rotineiro, no nosso caráter. Que o Senhor nos abençoe a todos, abençoando nesta noite o nosso companheiro José Luiz, que irá falar para nós. Que assim seja. Então, nós passamos a palavra para o José Luiz aí para conduzir o estudo. Eu pedia desculpa se eu cometesse algum erro, né, algum deslize, de cara foi esse, né, já com o microfone desligado. É a primeira vez que eu faço uma transmissão ao vivo, né, uma live, então eu peço desculpas realmente pelos deslizes que possam acontecer, tá? Nós vamos iniciar o nosso estudo, como o Paulinho falou, o nosso tema hoje é intolerância, e realmente é um tema muito atual, né, muito oportuno para esses momentos. Mas como eu gosto de falar sempre nos meus estudos, quem está acostumado a ouvir vai lembrar, nós estamos fazendo uma palestra espírita, não só para os espíritas, mas como a gente está falando para muita gente, né, às vezes muitas pessoas que não são espíritas ou não estão acostumados com os temas espíritas, as pessoas podem às vezes não compreender a lição ou o fundo moral do estudo se não tiver na mente alguns pressupostos. O primeiro pressuposto para nós espíritas é que Deus é soberanamente justo e bom. Né? É onipresente, onisciente, é o criador de tudo. E o segundo pressuposto é que nós somos espíritos imortais, fomos criados por Deus e somos imortais. Muitas pessoas falam que somos espíritos eternos. Não, eterno é Deus, que nunca foi criado. Né? Mas como nós tivemos um início, um princípio, então nós não somos eternos, nós não teremos um fim, somos imortais, mas não somos eternos.
Eterno não teve criação, né? Já existia antes. E nós, então, somos espíritos vivendo uma experiência humana, e não pessoas humanas vivendo uma experiência espiritual. Não é assim. Então, nós temos que ter isso em mente para poder compreender as lições que nós vamos estudar, porque os ensinamentos levam em consideração essa nossa imortalidade, ou seja, a vida no plano espiritual, e não a vida apenas nessa passagem, que é essa nossa encarnação, esse momento espiritual, esse momento humano que nós estamos vivendo agora, né? Então, se nós não levarmos em consideração esse detalhe, muita coisa vai ficar incompreensível para nós. O outro pressuposto é que essa nossa reencarnação, essas idas e vindas do plano espiritual para o plano físico, elas têm o objetivo de nos possibilitar a busca pela evolução, a nossa evolução moral, a nossa evolução espiritual. Mas ninguém evolui sozinho. Nossa evolução ela se dá através da convivência. Convivência é viver com, né? Então, nós estamos sempre precisando de outras pessoas, de outros espíritos, nas nossas relações, nós vamos construindo essa nossa evolução. E aí, nós, muitas vezes, nos esbarramos, né? Porque a convivência realmente é a coisa mais difícil para muitas pessoas. Porque conviver, né, viver com outras pessoas, pressupõe respeitar os nossos limites, né, e que a pessoa também respeite os nossos limites. Nós sempre gostamos de exigir os nossos direitos, né, mas todo direito pressupõe também a existência de deveres. Esses nossos limites, nossos direitos terminam onde começam o do outro. Mas nosso orgulho, nosso egoísmo, muitas vezes nos impede de enxergar além do nosso próprio mundo, né? Enxergar o direito dos outros, enxergar esse limite, né, do nosso direito. Então, a nossa evolução pressupõe romper essa barreira, de aceitar o outro, de reconhecer os nossos limites, reconhecer os direitos dos outros também. E nessa convivência, né, muitos desses que convivem conosco são afetos, mas muitos são desafetos. O que quer dizer isso, né? Afetos são os espíritos que gostam de nós e que nós gostamos deles naturalmente. Já ao longo das nossas reencarnações, ao longo da nossa existência, nós já construímos com eles laços de afetividade, laços de fraternidade, laços de amor. Já os desafetos, nós construímos barreiras entre nós. Nós temos arestas de convivência a reparar. E nós não iremos conseguir evoluir, nem nós e nem eles, nem os nossos desafetos, conseguiremos evoluir a menos que consigamos resolver essas pendências, aparar essas arestas, reconhecer mutuamente os nossos direitos e praticar mutuamente os nossos deveres um para com o outro. Então, meus irmãos, esse também é um outro pressuposto. Nós precisamos conviver, buscar resolver com os nossos desafetos as nossas pendências. Esses desafetos são aqueles inimigos aos quais Jesus se refere lá no Evangelho. Amai os vossos inimigos, enquanto vos encontreis com eles na mesma jornada. Ou seja, sem entender a vida após a morte, sem aceitar a imortalidade do espírito, fica inadmissível amar o nosso inimigo. Por que motivo eu amaria um inimigo meu se eu vou morrer daqui a 20, 30 anos? A nossa vida se resume a nascer e morrer e pronto, acabou. Qual a vantagem eu teria em construir relações de afetividade com um inimigo meu? Agora, quando eu aceito a imortalidade da alma,
né, a imortalidade do espírito, eu sei que a vida continua e que eu preciso construir laços de afetividade com eles, com todos, para que eu possa evoluir espiritualmente, evoluir moralmente, aí tudo começa a fazer sentido. Porque enquanto eu não conseguir amar o meu inimigo, eu não vou conseguir evoluir, eu não vou sair do lugar. Assim, eles conosco também. E para isso é preciso passar em cima, né? É preciso resolver a questão do orgulho e do egoísmo. Né? O orgulho que nos faz sentirmos melhores do que os outros, ele precisa ser extirpado da nossa alma, do nosso espírito. Nós não podemos mais, não há espaço para o orgulho onde é necessário construir a humildade. Então, a humildade é que vai fazer com que nós, né, conquistar a humildade vai fazer com que nós consigamos amar os nossos inimigos. Ou seja, olhar os lados bons, o lado bom que ele tem, né, que todos temos, né, e não apenas os seus defeitos, as suas dificuldades de caráter, né, mas quando nós passamos a enxergar as virtudes que as outras pessoas têm, que os outros espíritos têm, as coisas começam a ficar mais fáceis para nós, porque nós podemos sentir uma fresta de luz mostrando o caminho para a reconciliação, tanto pedida por Jesus. Reconciliai com os vossos inimigos, enquanto vos encontreis com ele na mesma jornada. Ou seja, durante essa encarnação, nós precisamos reconciliarmos com aqueles desafetos que estão conosco agora, nesse momento reencarnatório. Porque, olha, quando será que teremos a oportunidade de reencarnarmos juntos no mesmo momento humano, outra vez? Não sabemos. Há muita coisa envolvida num plano reencarnatório para que nós possamos reencarnar com aquelas pessoas com as quais precisamos nos reconciliar. Então, aproveitemos a oportunidade. Esse é outro pressuposto, mas Deus, na sua soberana bondade, não nos deixou sozinhos, não nos deixou a ver navios. Ele disse para nós como fazer isso. E então, ele nos confiou um manual de instruções, passo a passo, como fazer para reconciliar com os meus inimigos, como fazer para amar o próximo, como a mim mesmo, como amar a Deus sobre todas as coisas, como cumprir com as leis de Deus. Então, o manual de instruções que ele nos deu é justamente o Evangelho, a boa nova, a boa notícia. E quem trouxe a boa nova? O Mestre, que veio nos ensinar como fazer isso, né? Jesus, que é o Filho de Deus, nosso irmão, que é o nosso modelo a ser seguido, porque nós, lendo o Evangelho, a gente pensa assim, poxa, mas como fazer isso? É muito difícil, né? Então, sempre uma boa lição traz um bom exemplo. E é só a gente imaginar Jesus na sua passagem pela Terra. Quando a gente tiver dúvida, como que eu faço nesse problema, nesse momento, para eu agir conforme as leis de Deus, conforme eu preciso agir para evoluir? Então, é só fechar os olhos, recolher dentro de mim mesmo e imaginar como Jesus faria se fosse ele nessa situação. E é assim que a gente deve prosseguir. Mas eu não sou santo, Jesus era Jesus, eu não tenho condição de ser como Jesus era, né? Sim, na Terra não tem santo, não. Né? Aqui nós somos todos espíritos endividados, espíritos em evolução. Espíritos evoluídos vivem em outros mundos. Há muitas moradas na casa do Pai, já dizia Jesus. Né? E os mundos são divididos de acordo com os graus de evolução de cada um. E nosso planeta, o nosso mundo, a Terra, é um planeta em provas e expiações. De provas e expiações, ou seja, a maioria dos espíritos que se encontram encarnados na Terra nesse momento estão nessa situação. Espíritos que ainda precisam passar por provas e expiações para evoluir. Né? Mas Jesus, o que importa para os olhos de Deus, aos olhos de Deus, não é o resultado das nossas ações, mas sim
o nosso esforço sincero em resolver os nossos problemas. Então, o que importa para Deus é a nossa intenção. Eu quero reconciliar com aquele meu desafeto. Eu faço tudo. Eu já o perdoei do fundo do meu coração, sinceramente. Eu faço tudo, tento agradá-lo de várias formas, mas ele não está nem aí. Ele não quer reconciliar comigo. Não importa. Reconciliar com ele é um problema seu. Agora, ele reconciliar com você é um problema dele. A sua evolução, se você está sendo sincero em perdoá-lo e fazer de tudo para reconciliar com ele, a sua parte está feita. Parabéns. É assim que se faz. Faça agora com os outros. E vai assim, você vai evoluir. Aqueles que não reconciliarem, não aceitarem a sua reconciliação, o seu pedido humilde de reconciliação é um problema dele. Ele vai estar com problema para evoluir ainda. Mas nós devemos reconhecer de que nem todo mundo se encontra no mesmo patamar, né? Que ele ainda não consegue enxergar as nossas virtudes, e nós devemos, então, continuar nos esforçando para fazer com que ele compreenda, né, que ele enxergue as nossas virtudes. E, para isso, nós vamos tornar as nossas virtudes cada vez mais evidentes, através da prática, e a prática da caridade. O próprio Jesus já dizia, fora da caridade não tem salvação. E quando a gente lê salvação no Evangelho, leia-se evolução. O espírito salvo é aquele que conseguiu evoluir, passar por todas as etapas necessárias, cumprir com tudo, resolver todos os seus problemas com seus desafetos, não tem mais desafeto nenhum, está salvo, evoluiu, já é um espírito ditoso, um espírito de escola. Nós vamos chegar lá, todos nós chegaremos lá, porque Jesus garantiu que todos nós iremos evoluir, cada um ao seu tempo, né? Bom, então falamos desses pressupostos, vamos iniciar então um pouco sobre a intolerância. Agora nós estamos preparados para poder tratar do tema intolerância. Bom, o mundo vem criando soluções adequadas para quase todos os problemas que nos atormentam, né? Aí nós temos, por exemplo, a queda de produção de alimentos em algum lugar, né? Ela é suprida de imediato pela superprodução em outras terras. Não, o mundo não passa fome por falta de alimentos, passa fome, há pessoas com fome no mundo por má distribuição dos alimentos, que já é uma questão humana, né? A inflação é controlada por medidas adequadas pelas equipes econômicas, né? O desemprego ele é compensado com a improvisação de trabalho, nós estamos vendo isso claramente agora, nesse momento, né, da pandemia, as pessoas desempregadas fazendo outras atividades, descobrindo outras habilidades, e a gente vai sempre criando soluções para as nossas crises. A epidemia, por exemplo, vai ser controlada por alguma vacina, que já está a caminho aí, nós temos certeza disso, né? Nós não podemos acreditar que a humanidade seria dizimada agora, não, isso não está nos planos de Deus, não é mesmo? Então, todas essas crises, sempre nós criamos soluções para elas. Agora, nós temos uma outra crise, né, que é um pouco estranha, e é daquela crise que mais aflige a humanidade, né? Não pode ser resolvida por intervenções dos poderes públicos, ela não pode ser resolvida pelos recursos e conquistas da ciência moderna. Que crise é essa? Né? É a crise da intolerância. Ela vai minando as nossas reservas morais, né? E ela vai destruindo, consequentemente, muitos dos mais belos empreendimentos humanos. Tudo que a gente construiu, né, de bom, ela vai destruindo, porque através da amargura que gera o desânimo leva ao crime. E crime de toda ordem, de qualquer tipo de crime que nós estamos falando, não só de homicídios, né, mas todo tipo de crime. Muitas vezes a amargura nos leva ao crime. E essa amargura vem da intolerância. A raiz dessa amargura vem da intolerância. Intolerar é não tolerar, né? A gente não aceitar o outro ou as situações em que nos encontramos. Bom, para resolver esse problema, né, que assume um tremendo vulto nas coletividades terrestres, o que nós podemos fazer? Qual é a fórmula
já que não pode ser resolvido pelos governos, já que a ciência não tem uma fórmula para resolver esse problema, o que nós podemos fazer? Qual é o remédio? Onde encontrar esse remédio? Onde encontrar a solução? O remédio não se forma em qualquer ingrediente político ou financeiro, como nós dissemos, mas ele pode ser encontrado na farmácia da alma e exprime-se no perdão, puro e simples perdão. Agora, como nós falamos de perdão, né, nós poderíamos ter um estudo só sobre perdão. O perdão é o único antibiótico mental capaz de eliminar as infecções do ressentimento no organismo do mundo. Nós temos várias formas de perdão. O perdão entre dirigentes e dirigidos, entre sábios e ignorantes, entre instrutores e aprendizes, o perdão entre o pensamento daquele que governa e o braço que trabalha, entre o chefe e os subalternos. Agora, perdão. Tem que ser sincero. Da boca para fora não é perdão. Perdoar é não ter mais uma risca de ressentimento. É aceitar realmente que se o outro errou em relação a mim, é porque um motivo ele teve. E se o motivo não foi consciente, o motivo foi a sua inferioridade moral, o seu grau de evolução espiritual que ainda não estava no patamar onde que ele tivesse condição de me compreender, ao ponto de me ofender. Imaginemos como exemplo uma criança que está lá no primeiro ano do maternal, no jardim de infância da escola. E eu quero que essa criança compreenda uma conta de matemática, uma fórmula de uma equação do segundo grau de matemática. É impossível. Por quê? Ela ainda não chegou no grau de intelectualidade suficiente para compreender aquilo. Então, o erro vai ser constante. Da mesma forma, as pessoas que não enxergam as minhas virtudes é porque ainda não estão evoluídas suficientes para isso. Então, quando a pessoa erra em relação a mim, me ofende, nem sempre é consciente. E é preciso aceitar que existem espíritos que ainda não estão preparados para compreender-nos na nossa totalidade. E aí, quando a gente entende isso, as coisas ficam mais fáceis. A gente pode perdoar essa pessoa por isso. Você não perdoaria uma criança de 5 anos de idade que está no maternal por ter errado uma equação do segundo grau? Uma conta de dividir com 2 números? Não é? Então, é fácil perdoar quando a gente compreende que existe motivo para aquele erro e que nem sempre o motivo foi a vontade da pessoa. Ah, mas aquela pessoa me ofendeu consciente. Ela sabia que eu não gostava disso e ela fez isso a si mesma. Isso mostra a sua inferioridade moral, seus problemas de caráter. Essa pessoa tem problemas de caráter. E se ela tem problema de caráter, é porque ela ainda não está evoluída o suficiente. Ela está num grau de evolução ainda um pouco mais baixo do que eu gostaria que ela tivesse. E é isso que a gente precisa entender. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, ele nos esclarece que existem tão variados graus de evolução, os espíritos estão em tão diversos graus de evolução, que é difícil, a linha que separa a evolução de um para o outro é praticamente imperceptível. Não dá para graduar de tão variados que são os graus de evolução. E então nós precisamos compreender que nem todos estamos, assim como nós não estamos preparados para entender outras pessoas, né? Então, meus irmãos, sabendo disso, a intolerância se manifesta. Nós podemos compreender que a intolerância ela se manifesta de várias formas. Por exemplo, exemplos de intolerância nos tribunais, por exemplo, né? Por questões salariais, né? Disputas judiciais por questões salariais, divórcios por intransigências domésticas, problemas de violência doméstica, reclamações por indenizações, reivindicações de toda a ordem. Esse é o tipo de intolerância que se dá no âmbito dos tribunais do mundo, né? Mas também existe aquela intolerância que está fora, além dos tribunais,
que é a que nós precisamos resolver mais claramente. Porque essa aqui não depende do cumprimento da lei dos homens, mas das leis de Deus, né? Que a intolerância, que a animosidade, por exemplo, entre pais e filhos, né? As queixas de toda a parentela, tio com sobrinho, com avô, com irmão, né? Nós temos visto pais assassinando os filhos, né? Todo dia na televisão a gente vê alguma coisa, filho assassinando o pai, agredindo a avó, né? Divergências raciais, divergências religiosas, levando a guerras, greves de múltiplas procedências, conflitos de guerras por interesses vários. Tudo isso movido por duas coisas muito simples, três coisas. As duas primeiras, o orgulho e o egoísmo. E o orgulho e o egoísmo denotam o quê? Grau de evolução ainda inferior. Inferioridade espiritual. É um espírito pior do que o outro? Não. É um espírito que ainda não evoluiu suficientemente, igual aquela criança que ainda não chegou na série adequada para aprender a matemática. Para aprender a equação de segundo grau, ela vai ter que aprender primeiro a ler, escrever, vai aprender a somar, a subtrair, até chegar lá. Então, assim são esses espíritos. Somos nós que ainda temos orgulho e egoísmo muito forte dentro de nós. Quando eu estou falando esses espíritos, estão falando todos nós aqui incluídos, né, aqui na Terra, porque senão nós não estaríamos aqui, né, já estaríamos em outros mundos mais evoluídos. Se nós estamos aqui, é porque nos encontramos nessa faixa de evolução, nessa faixa vibratória, como a gente gosta de falar. Nós, então, ainda temos tanto orgulho, tanto egoísmo dentro de nós, que nós ainda nos damos ao luxo de sermos intolerantes uns com os outros. E a intolerância vai se manifestar de várias formas, né, como nós demos os exemplos aí. Quando as questões legais, né, no âmbito dos tribunais, mas também em relação às outras pessoas. Já caminhando, né, para o finalzinho do nosso estudo, segundo Emmanuel, que era o guia espiritual, né, o espírito Emmanuel, guia espiritual de Chico Xavier, ou nós nos desculpamos uns com os outros, na condição de espíritos frágeis e endividados que ainda somos quase todos, ou a nossa agressividade acabará expulsando a civilização dos cenários terrestres. Ou seja, ou nós perdoamos uns aos outros, ou nós não vamos ter condição de habitar a Terra mais. E o nosso planeta está passando por uma transição, né? Está deixando de ser um planeta de provas e expiações para ser um planeta de regeneração. Ou seja, aqueles espíritos que já entenderam essa mensagem, que já sabem que precisam melhorar, já são capazes de perdoar, esses sim terão lugar de continuar vivendo aqui na Terra. Aqueles que ainda o orgulho e o egoísmo são mais fortes, ao ponto de impedi-los de perdoar, eles então não habitarão mais a Terra. Estarão habitando mundos inferiores à Terra, para que lá eles possam continuar evoluindo junto com aqueles espíritos menos evoluídos que eles ainda. Então, o sofrimento deve ser muito maior. Mas aqueles que já aceitaram essa condição e já entenderam a necessidade de perdoarmos uns aos outros e praticar o bem, amar ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, esses já estão em fase de regeneração. E esses, então, terão lugar aqui na Terra, né? Para reencarnar aqui ainda. Concluindo, o que nós podemos tirar de lição desse nosso estudo? Jesus nos exorta a perdoarmos aos que nos ofendem 70 vezes 7 vezes. Já fizeram essa conta? Dá 490 vezes. Então, quantas vezes eu devo perdoar? 490 vezes. Somente nessa operação aritmética de Jesus nós vamos resolver a crise da intolerância. Só através do perdão. Não tem outro remédio. O governo não vai resolver, nem a Fiocruz. Nós precisaremos buscar isso no fundo da nossa alma, lá dentro do nosso coração. Capacidade de perdoar. E aí sim nós vamos resolver o problema da intolerância. Porque na essência, segundo Emmanuel, o perdão é uma luz que irradia começando de nós. Então nós é que temos que tomar iniciativa e perdoarmos.
independente se seremos perdoados. Nós não podemos nos preocupar em sermos perdoados. Isso não compete a nós. Compete a nós perdoar. E aí, então, nós estaremos aptos, né, a buscar mais um degrauzinho na nossa escada, né, evolutiva. Espero que tenha sido claro o suficiente e não tenha sido muito cansativo. E agradeço a atenção de todos e desejo muita paz a todos nós. Eu vou pedir então ao Paulinho que faça a prece de encerramento para nós nessa noite. Nós agradecemos, então, a participação do Zé Luiz, com esse estudo muito oportuno, muito cheio de reflexão para os nossos dias, para aquilo que a gente precisa realmente. E agradecemos também a todos aqueles que estão nos assistindo, ou que, porventura, ainda vão nos assistir, já que o vídeo vai ficar disponível, né? Pedimos também a colaboração das pessoas para nos ajudarem a divulgar, porque muitas pessoas não estão sabendo, outras não estavam sabendo como entrar, e à medida que a gente está realizando esses estudos, vai ficando mais fácil. A cada dia que um entra, né, vai ficando mais fácil entrar da outra vez, e a gente está descobrindo as formas também de acesso. Então, se cada um vai falar com um amigo, convidar um amigo, a gente vai ajudando a compartilhar, uma vez que muitas pessoas que frequentam a nossa casa nos pediram que a gente tivesse esse contato para rever os companheiros da casa, para sentir as vibrações do nosso Centro Espírita Amor ao Próximo. Então, que a gente possa ajudar a casa, ajudar a doutrina, difundindo esses estudos também. Bom, vamos então fazer a nossa prece final, agradecendo a Jesus. Mestre querido, que o Senhor possa nos abençoar a cada um de nós, para que saibamos lidar com isso tudo que o nosso companheiro José Luiz trouxe nesta noite, que aprendamos a nos livrar dos ressentimentos, que aprendamos a perdoar, com isso irradiando luz em torno de nós, para com todos aqueles que nos rodeiam, com todos aqueles que convivem conosco de alguma forma. Que o Senhor possa abençoar a cada pessoa que se encontra nos seus lares agora, nos escutando, nos recomendando para os amigos, que o Senhor possa nos envolver para que possamos sempre trazer novas mensagens de luz a todos aqueles que buscam, que estão sedentos dessa paz interior, daquilo que o nosso espírito, daquilo que nós, espíritos, temos sede. Que o Senhor nos abençoe a todos nós, engrandecendo-nos interiormente, evolutivamente. Que assim seja. Aguardamos vocês, então, no próximo estudo de quarta-feira. Boa noite.